Muito lançamento nesse fim de ano, pessoal. Eu tô aqui enlouquecendo para tentar trazer para vocês o máximo de vídeos aí dentro do possível antes da Black Friday. Mas não se preocupem que além de mais alguns modelos novos, eu também vou fazer o vídeo de guia de compras, tá? Dessa data. Não se preocupem que vai sair. Hoje a gente vai dar uma olhada em mais um notebook gamer. Esse daqui é o Asus Strix G da linha ROG. Para quem gosta de LEDs, RGB, aquela coisa gamer bem agressiva, esse daqui é o paraíso. Você tem barras de LED na parte de baixo totalmente customizáveis juntamente com o teclado. Tanto cores como também efeitos diferentes. E você pode até configurar para que as cores mudem de acordo com a temperatura do processador. Eu nunca usaria isso na prática, mas eu achei bem legal. O teclado te dá acesso rápido aos modos de desempenho do notebook, juntamente com a velocidade das ventoinhas e também ao painel de controle da Asus, que tem diversas configurações mais voltadas para os gamers. Configurações das luzes, som, overclock da GPU, informações do hardware, enfim, aqui você tem bastante coisa e você pode até controlar e visualizar pelo seu smartphone. Muita gente não liga para nada do que eu falei até agora, mas você tem que concordar que essa linha ROG, né, Republic of Gamers, seja lá como você quiser chamar, ela mexe bastante com a gente, porque você fica esperando um produto acima da média, então as expectativas ficam lá no alto. Mas deixa eu situar vocês. Essa máquina aqui, pessoal, por incrível que pareça, ela não é assim super premium, tá? Na verdade, ela tem até um preço bem interessante fora do Brasil. O americano paga mais ou menos por volta dos $900 nessa máquina aqui, lá fora. Ele é um notebook gamer budget, pessoal, ou seja, é uma máquina mais custo-benefício fora do Brasil. Claro que aqui no Brasil, pela falta de concorrência e o custo Brasil, a gente tem aí preços mais elevados. E por que eu tô falando sobre isso? Porque tem alguns pontos nele que podem te pegar de surpresa se você está esperando aí o notebook dos notebooks. O primeiro ponto que me pegou de surpresa foi a construção, porque eu realmente esperava aqui uma máquina com pelo menos a tampa em metal, mas não, o corpo todo aqui é plástico e você fica esperando algo mais justamente pelo preço elevado de lançamento. Por isso que eu já avisei que não é para você esperar assim o notebook dos notebooks. Apesar de ter uma construção de plástico, ele tem um corpo relativamente rígido e pesa aí por volta dos 2,4 kg, que é bem próximo da média da concorrência. O grande chamativo aqui é a aparência, né? Bota chamativo nisso. Se você curte traços aí pro lado mais gamer, vai ser um belo notebook. Vai ter aquele impacto no ambiente que você tá. As pessoas provavelmente vão te perguntar o que é que você tá usando. O teclado tem um estilo de teclas mais macio. No geral, eu achei bom, tá? Eu só achei que ficou faltando só um pouquinho mais de sensação de clique. Ele é padrão brasileiro e, como vocês já viram, retroiluminado. Só que a iluminação das teclas não é individual. Uma coisa que eu achei estranha aqui é que eu não encontrei uma forma de deixar só o teclado com a iluminação ligada. Ou seja, ou deu para deixar os dois ligados, né, tanto o teclado como as barras de LED, ou os dois desligados. O touchpad é do estilo fixo com teclas dedicadas, só que aqui você tem botões bem macios. O touchpad dele é bem melhor em relação ao do Y530 e o Y540, que tem botões bem mais duros de apertar. E a textura também é bem legal, tá? Então, no geral, um touchpad muito bom. Os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo, mas apesar disso, ele tem um som bem interessante. Foi um dos melhores que eu ouvi ultimamente. Na bateria, apesar dele ter uma tela de 120 Hz que costuma consumir mais energia, ele me deu mais ou menos 4 horas e meia de duração, mesmo com o teclado e as barras de LED ligadas, tá? Ele tem uma bateria até bem legalzinha, galera, bem legalzinha, apesar da capacidade não ser muito alta. Mas parte disso é porque quando você está na bateria, ele automaticamente reduz a taxa de atualização da tela. E isso aí reduz o consumo de energia. Na conectividade, ele traz 3 portas USB 3.1, conector do fone, HDMI e porta de rede. Ele não tem nem porta USB-C, nem leitor de cartão de memória. Não ter leitor de cartão de memória, eu acho que faz até sentido, porque o público desse notebook não está muito interessado nisso. Mas não ter porta USB-C, eu achei meio radical, tá? E tomem cuidado que tem algumas lojas que estão anunciando como se ele tivesse porta USB-C. Tem um modelo lá fora que tem porta USB-C sim, mas não é o modelo brasileiro. Inclusive as fotos de divulgação dele são as fotos do modelo com USB-C, tá? Mas fiquem atentos que ele não tem.
Outra coisa que ele não tem é o webcam, que para mim não faz muita diferença. Eu nem lembro a última vez que eu usei a webcam de um notebook. A tela é IPS de 120 Hz. O brilho ficou bem dentro da média nos meus testes, já o contraste teve um bom resultado. Para jogos essa tela vai ser bem interessante, mas para uso profissional nem tanto. Se vocês observaram aí, ela tem uma taxa de sRGB próxima dos 60%, que é mais próximo aí de telas IPS mais básicas. Ou seja, essa tela IPS aqui é uma tela mais custo-benefício. Ela é boa para jogos, mas nem tanto para uso profissional. Ele é bem tranquilo para abrir, depois que você tira os parafusos, a tampa já fica solta em parte, mas você tem que ter cuidado que você tem os cabos das barras de LED para serem removidos. Se você não remover os cabos, você não consegue tirar a tampa. Mas esse é aquele notebook que não vai te dar muitos motivos para abrir, já que ele já vem com um SSD de 512 GB e também 16 GB de RAM em Dual Channel. E ele não tem HD, mas se você quiser, você pode adicionar no futuro. Ele vem com cabo e os parafusos na caixa. No desempenho, ele traz uma GTX 1650, que a Asus fala que é uma GTX 1650 de 115 watts. Não existe GTX 1650 de 115 watts, pessoal. O que aconteceu foi que a Asus se confundiu e pegou a especificação da RTX 2070 de outro notebook deles. Essa sim tem 115 watts. E como já falado, ele tem a opção de overclock na GTX 1650, que na prática, pessoal, é mais marketing mesmo. Se você fizer esse overclock, vai ter pouquíssima diferença aí nos jogos. Mas isso aí é uma coisa dos notebooks em geral. Se você fizer um overclock aí na sua GPU, a diferença é bem pequenininha mesmo, tá? Porque o que acontece? Se você fizer overclock no seu chip gráfico, ele vai precisar usar um power maior. Os notebooks normalmente têm um power travado. Essa 1650, por exemplo, tem um limite de 50 watts. Então, se você aumenta o clock dela, ela vai precisar passar desses 50 watts. Só que é um teto, pessoal. Ele vai tentar passar e ele não vai conseguir. Então, na prática, você vai ter aí 100, 200 MHz, aí, uma besteirinha no seu chip gráfico que não dá muita diferença nos jogos. Então, no final das contas, é mais marketing mesmo. Se você quiser, você pode baixar o MS Afterburner aí no seu notebook e tentar fazer a mesma coisa. Isso não é uma funcionalidade exclusiva da Asus. Você pode fazer em outros notebooks. Basta seu chip gráfico suportar. Apesar disso tudo, ele entrega o desempenho prometido. Todos os resultados foram obtidos com o notebook no modo turbo. Ele segura bem as temperaturas e mantém o processador com os clocks altos, dentro dos 45 watts de power que a Intel promete como padrão do i7 9750H, coisa que o Dell G3 e o G5 não conseguem sem que você faça algum tipo de modificação. Mas eu recomendo mesmo assim que você faça ou undervolt ou pelo menos use uma base de refrigeração aqui nessa máquina para ter um resultado um pouquinho melhor, para deixar ele mais redondinho. Ele vai ser bem interessante para quem joga títulos que o FPS é muito alto, como por exemplo o CSGO. FPS alto pede um processador mais forte e unido a isso você vai ter a tela de 120 Hz e também os 16 GB de RAM em Dual Channel. Todo esse ambiente, galera, todo esse ecossistema ajuda bastante jogos que o FPS é muito alto. E para esse uso em específico, jogos que não precisam de um chip gráfico muito forte e sim de um processador mais forte, ele vai ser inclusive melhor do que o Dell G3 e o G5, que tem um chip gráfico mais forte que o dele. Porque, por exemplo, o CSGO, como eu já falei nesse vídeo e em outros, ele pede mais um processador forte do que um chip gráfico aí, muito forte, tá? Consequentemente, aí, ele tem resultados melhores, porque o G3 e o G5 cortam o power do processador. Ele só não vai ganhar do Lenovo Y540. E o teclado não fica fervendo jogando. A Asus normalmente se preocupa bastante com esse ponto, então você não deve sentir desconforto jogando durante longos períodos. E no barulho ele fica bem dentro da média em relação a outros notebooks gamers. Você vai ouvir as ventoinhas se você não estiver usando um fone de ouvido. O que aconteceu aqui foi o contrário. Ele me incomodou mais durante o uso leve do que durante o uso pesado. Durante o uso leve é possível ouvir as ventoinhas em ambientes silenciosos. Eu achei que a Asus colocou a rotação mínima muito alta. Mas só que eu procurei na internet, pessoal, eu não achei ninguém reclamando dessa mesma coisa que eu tô reclamando aqui agora. Então pode ser que seja só chatice de minha parte, Mas fica aí o relato. Já no uso profissional, o cenário muda um pouquinho. Ele perde tanto para o G5 como para o Lenovo Y540, ambos nas suas versões com o i7 9750H. Isso acontece porque mesmo tendo o mesmo processador desses dois, ele tem um power um pouquinho menor
durante renderização, tá? Lembre que os notebooks se comportam assim de forma diferente a depender da aplicação que você está usando, tá? Por isso que é muito importante você escolher exatamente o notebook que se encaixa melhor aí nos programas que você usa em geral. Ele vai ganhar em umas coisas, mas pode perder em outras coisas. E o grande vilão do Istrix no Brasil, assim como vários notebooks, é o preço, pessoal. Eu espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, ele já tenha ficado com um preço assim mais dentro da realidade para o que ele tem a oferecer. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tanto dele como também dos concorrentes, para você fazer a sua escolha, e comprando por lá, vocês me ajudam muito a continuar com o canal. Ele é sim uma opção melhor em relação ao Dell G3, disso eu tenho certeza. E pode até custar mais caro, porque ele oferece mais que o Dell G3. Isso, claro, comparando com a versão do Dell G3 que tem o mesmo chip gráfico. Em relação ao G5, aí já depende, pessoal. Aí vai depender muito do seu uso, tá? Cada um vai ser melhor para um caso. Se você prestou atenção aí no vídeo, você vai saber qual é o melhor para você. E em relação ao Odyssey 2, eu ainda não testei, tá? Ele deve chegar aí durante a semana, então eu não vou poder opinar ainda para dizer a vocês qual que é o melhor. O touchpad é excelente, o som é acima da média, a tela de 120 Hz unida ao processador e as memórias em Dual Channel fazem dele um notebook excelente para jogadores de CSGO. Mas a realidade é que ele foi lançado com uma faixa de preço mais próxima de notebooks que tem a RTX 2060 e a GTX 1660 Ti. O Lenovo Y540, por exemplo, tem ficado com um preço bem próximo do dele, às vezes até mais barato. E o Y540 tem uma RTX 2060, apesar de não ter uma tela de 120 Hz. Aí vai de você colocar isso na balança, e eu acho que isso pesa bastante na balança. Talvez o SSD de 512 GB seja um grande atrativo para você. Eu acho que só a Vel que vende máquinas com uma capacidade dessas aqui no Brasil, tá? Então é uma coisa bem rara. Aí se você não sabe trocar, né, comprar e trocar tudo sozinho, pode ser algo interessante. Se ele tivesse uma construção toda em metal, uma tela boa tanto para jogos como para uso profissional, um HD, além de um SSD, talvez desse para a gente justificar um pouco o preço atual. Mas ser mais caro que uma máquina com uma RTX 2060, aí eu acho que a ASUS já está forçando a barra. Então fique de olho nos preços e faça uma compra inteligente. Eu vou ficando por aqui, um abraço.